O Quizzes foi atualizado e tem agora disponível 5 opções de questões. Vamos vê-las. Vamos então dar início ao nosso quiz clicando em Create a New Quiz. Vamos então dar-lhe um nome. Neste caso eu vou optar por Comparative of Adjectives, por exemplo, e vou escolher as World Languages como a minha disciplina. A seguir aparecem-nos imediatamente 5 opções. Antigamente aparecia-nos apenas a escolha múltipla e agora aparece-nos 5. Vamos começar pela escolha múltipla, que já era aquela opção que nós tínhamos, com a diferença de que no nosso canto superior direito já não nos aparece a componente de single answer or multi-answer, porque aqui nós temos apenas uma opção de resposta correta. Então, imaginemos que eu peço o Comparative of Bag, e então coloco aqui as minhas opções. Como é hábito, do lado direito encontra-se um desenho de um telemóvel, nós podemos ver como é que os alunos veem, efetivamente, aquela questão. E depois aqui do nosso canto esquerdo, nós então podemos a qualquer momento alterar a nossa opção de pergunta, ou seja, se já não queremos aquela multiple choice, podemos optar por outra qualquer e utilizar os mesmos dados. Vamos voltar para a nossa pergunta e vamos acrescentar um segundo grupo com checkbox. A checkbox significa que nós aqui podemos ter mais do que uma opção de resposta, ou seja, colocamos uma pergunta e podemos ter mais do que uma opção de resposta. Então vamos ver aqui, por exemplo, a questão de comparative e agora colocamos 4 opções para eles escolherem aquela que melhor se enquadra. Claro que eu falo em 4 opções de resposta, contudo, nós podemos retirar essas opções clicando no caixote lixo que está aqui ao lado das opções, ou podemos adicionar outras opções sempre que nós quisermos. Ou seja, nós podemos ter para além de 2, 3, 4 ou até mais opções de resposta. Vamos então selecionar qual seria a resposta correta, então, e clicar em Save. E regressamos depois à nossa box novamente e vamos passar para a terceira tipologia de questões, que é o Fill in the Blank, que é uma tipologia muito interessante porque aqui os alunos têm que escrever uma palavra ou uma expressão. Nós, na nossa questão, colocamos, imaginemos uma frase, damos um espaço e depois colocamos, onde diz answer, colocamos a resposta correta. Temos ainda a possibilidade de dar alternativas. O que é que são estas alternativas? Imaginemos que dentro de uma mesma pergunta ou frase são possíveis várias respostas e nós podemos adicionar as alternativas necessárias para que eles tenham a sua resposta correta. E então vamos fazer Save. Regressamos então às nossas opções e vamos para a quarta opção, que é o Poll ou a sondagem. Mal clicamos nesta opção, ele vai nos indicar que não é possível atribuir, digamos, uma cotação para esta questão, é ungraded, o que significa que no valor final ou na percentagem final, esta questão não será cotada. Nós aqui, isto funciona exatamente como uma sondagem, por exemplo, what do you like most? O que é que tu mais gostas? E eu depois coloco aqui 4 opções de resposta para que eles possam selecionar aquela que melhor se adequa. Nós aqui não temos que clicar na resposta correta porque estamos a fazer uma sondagem. E podemos também permitir multiple selection, que significa que eles podem escolher mais do que uma opção, ou podemos retirar essa opção. Regressamos então à última questão, para a última questão,
que é uma open-ended question, isto é uma pergunta de resposta aberta em que os alunos têm que completar com o que lhe falha. Esta também é ela uma ungraded, ou seja, não tem cotação nem releva para a percentagem final, e nós aqui colocamos o início de uma frase, por exemplo, the best thing about school is, a melhor coisa sobre da escola, ou a melhor parte da escola é, e depois os alunos podem escrever o que a entenderem. E cá está o nosso quiz. Assim que terminamos, clicamos em Done e depois vai-nos aparecer novamente para nós selecionarmos, tal como anteriormente, o público-alvo. E algo muito interessante desta vez é que nós podemos tornar os nossos quizzes privados. Ou seja, antigamente eles estavam todos públicos, neste momento nós podemos transformá-los inteiramente privados e acessíveis apenas a nós. E então, voltamos ao nosso quiz e vamos lançar o quiz. E lançamos da forma como sempre foi lançado, com uma alteração. Vamos agora lançar enquanto trabalho de casa e temos novamente todas aquelas opções, aqueles settings que temos que ver, são as mesmas opções. Contudo, quando nós lançamos, nós podemos criar um link e partilhar o link com os alunos, ou se clicarmos em Share a Link, neste momento nós podemos partilhar com a Google Classroom. Clicando em Google Classroom e se tivermos a conta associada, nós então podemos escolher as turmas a quem queremos atribuir, ou para o Microsoft Teams, em que nós temos que entrar depois na nossa conta Microsoft para atribuir ao canal ou à turma que pretendemos. Agora já conseguimos tirar mais partido do quiz.